e o 10. Então você vai ler comigo o 2, depois o 8, o 9 e o 10. E você também vai abrir sua Bíblia lá em Gênesis. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Assim que você achou, coloque-se de pé mais um pouquinho, em reverência a essa presença, a essa palavra que é tão perfeita. Disse Paulo então aos Coríntios: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Versículo 8: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Vá lá para Gênesis agora. Falei para você que eu vou te contar um romance. Esse romance começa nesse livro. E disse Deus, 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Podem sentar, igreja. Isaías capítulo 14, o verso 12 em diante. Depois você anota isso aí, depois você vai ler. Você não vai ler agora não, porque o texto é grande. Mas no versículo do capítulo 14 de Isaías, o verso 12 em diante, Isaías está dando uma sentença para a Babilônia. Ele está dizendo para aquela cidade que aquela cidade ela vai ser derrubada, ela vai ser destruída, porque o povo de Israel estava cativo nela. O povo de Israel era escravo dessa nação. E quando Isaías chega no capítulo 12, ele é transportado daquela profecia que era uma profecia física, que era uma profecia para uma nação, dizendo que essa nação ela cairia, e ele é transportado em falar de uma estrela que caiu do céu. E ele fala assim: e ó estrela, você que caíste do céu, você que ousou falar assim: colocarei o meu trono acima do trono de Deus, ele olhará para mim, eu serei como ele, eu serei adorado como ele é. E aí Isaías continua dizendo: você, ó estrela, que por causa da sua ousadia de querer ser maior que Deus, foi lançada à terra, e a sua condenação já está decretada, já está julgado. O seu lugar é um lago de fogo e de enxofre, junto com todos os seus anjos. Ó, você será derrubada, e o meu povo, que é escolhido por mim, prevalecerá e reinará comigo para todo sempre e sempre e sempre e sempre. Aqui, queridos, começa a história que eu quero contar para você. Aqui, queridos, começa a tua existência. Aqui, querido, começa um desejo gerado no coração de Deus. E agora o céu está vazio, existe uma falha, existe uma brecha no céu. O que eu vou fazer? Já sei, vou criar um ser que vai ser semelhante a mim, um ser que não vai simplesmente me adorar, que não vai simplesmente viver comigo,
valoremos o homem. Mas a estrela da manhã aqui é Satanás, se você ainda não entendeu. Ela não desistiu de tentar acabar com os sonhos de Deus para essa criatura. Não dá para dizer quantos anos Adão e Eva viveram naquele jardim, tendo intimidade com Deus, tendo uma unidade com Deus diária. Ei, olha para mim aqui, você olha para mim aqui. Você foi criado para reinar. Ei, vocês foram criados para reinar. Ei, vocês foram criados para reinar. Ainda que o mundo diga que o rei desse mundo é Satanás, é uma mentira, porque a minha palavra diz: façamos o homem à imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e domine ele sobre as aves do campo, e domine ele sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Você foi criado para reinar. Oh, você pode dizer isso? Eu fui criado para reinar. Diga isso. Sabe qual é a única coisa que pode fazer com que você pare de reinar? Sabe? Quem sabe? Quem aí dá um chute? Ninguém? Vou beber água enquanto você pensa. Ninguém. Se chama pecado. A palavra de Deus diz que a única coisa que pode separar o homem de Deus é o pecado. Deus tinha um relacionamento tão lindo com Adão e Eva. A palavra diz que ele amanhecia e passava pelo jardim e falava: oi Adão, oi Eva, como vocês estão? E a palavra diz que no final da tarde Deus voltava de novo. E aí, como foi o seu dia? Como é que foi o seu reinar sobre essas criaturas? Está tudo certo? Está tudo caminhando? Deus tinha um relacionamento de amor. Deus tinha um relacionamento de intimidade com eles. E aí o pecado, a serpente, o diabo, foi lá e tentou o homem. O homem não vigiou. Quando eu digo homem aqui, queridos, eu digo na classificação de humanidade, tá? Coloque homem e mulher, tá bom? E ele pecou. Cadê os namorados aqui? Levanta a mão assim. Levanta a mão assim. Cadê os casados? Os casados. Levanta a mão também os casados. Não, fica namorado, com a mão levantada. Os casados também. Isso. Quantas vezes já, pode abaixar, a sua namorada, o seu namorado, o seu esposo, a sua esposa te magoaram? Quantas vezes fizeram algo que entristeceu o seu coração? Fizeram algo que muitas vezes nós maridos tivemos vontade de dormir no sofá, tivemos vontade de botar ela para dormir no sofá, e elas também. Quantas vezes? E aí eu quero dizer para você: você desistiu dela? Ela desistiu de você? Eu quero dizer para você que Deus também não desistiu do homem quando ele pecou e quando ele se separou da presença dele. Logo depois de Adão, a iniquidade entrou na terra. E Deus estava ali, meu Deus, foi bom, né? E Deus estava ali pensando: o que eu vou fazer? Eu vou destruir esse ser. E aí ele vê
gente vê, a gente avalia ele como cabecinha branca, barba branca, chamado Noé. E Deus fala assim: Noé, tenho visto que tu és justo, farei uma aliança contigo, hein? Ó, constrói ali uma arca, prega que eu vou destruir o mundo, que eu vou destruir a terra, vou inundar a terra, e aqueles que te ouvirem, coloque na arca, mas se não te ouvirem, entra você e a sua família, porque a minha palavra vai se cumprir. Eu não vou destruir o homem por amor a ti que é justo. E aí Noé faz isso. E aí eu vou só encurtar essa história. Depois que acabou o dilúvio, nós sabemos que toda a humanidade ali foi destruída, só sobreviveu Noé e os animais. Depois que acabou o dilúvio, que a arca pousou, o que Noé faz? Quem fala aí? O que Noé faz? Escola dominical. Ele vê um pezinho lá de uva bonitinho, aquelas uvas assim sem caroço, né, que você compra que é docinha, e ele vai e se embriaga daquela uva. Ele come até ele ficar bêbado. As suas filhas aproveitam daquilo e se deitam com ele. O que aconteceu, queridos? O que aconteceu? Mais uma vez o Senhor tinha feito um plano para tirar o pecado da terra, para ter uma intimidade com o homem, mas o homem mais uma vez caiu. Houve novamente separação entre Deus e o homem. E aí, Deus desistiu da humanidade por causa disso? Não. Mas na frente ele encontrou um outro homem e disse assim: Abraão, você, tenho te visto, tenho contemplado o seu caráter, o seu caminhar, o seu andar. Abraão, olha só, eu quero fazer de ti uma grande nação, hein? Posso contar contigo? Posso? Aí Abraão: pode sim, Deus. Então sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a nação que eu farei de ti será, não poderá ser contada com os grãos da areia do mar, nem com as estrelas do céu, porque serão milhares de milhares. E aí começa agora uma jornada, começa agora uma caminhada. E aí depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac vem Jacó, e Deus estava com eles, e havia uma aliança com ele. Ainda que o pecado reinasse em outras áreas da terra, Deus estava com eles. E aí, de repente, o povo ele é cativo. Sabe por quê? Por causa do pecado, querido, a escassez de água. Por causa do pecado, a escassez de alimento. Por causa do pecado, a escassez de paz. Por causa do pecado, a escassez de amor. E aquele povo que tinha sido escolhido foi levado em cativeiro. Depois disso Deus fala: não, eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto. Ei, Moisés, cadê você, Moisés? Eis-me aqui, Senhor. E Deus cria mais um plano de salvação para Moisés. Deus cria mais um plano de salvação para o povo de Israel através de Moisés. E Moisés leva o povo à liberdade. E Moisés traz a glória de Deus para o meio do povo novamente. Mas lá na frente o povo peca de novo. O povo cai. Há novamente a separação entre o homem e Deus. E aí Deus olha do céu e fala assim: agora não tem mais o que fazer. Mas eu amo tanto esse homem, eu amo tanto essa mulher. Olha, eu olho para eles, é como se eu olhasse no espelho e visse neles. Eu não posso destruir esse homem. O que eu vou fazer? E aí Deus decide fazer com que o amor que ele já sentia sofre
estabelece uma revolução. Ele olha para o seu filho e diz assim: eu vou acabar de uma vez com a separação entre mim e o homem. E ele envia Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por ti na cruz, para se fazer cordeiro, imaculado, sem mancha, sem pecado. Ele morreu por ti. E aí sabe o que aconteceu? Jesus veio e Deus e o céu devia estar assim: é agora. Ele voltou do deserto, hein? Ele voltou do deserto, ele passou pela prova, hein? O diabo tentou ele não desistiu, ele não cedeu. O diabo mandou ele transformar a pedra em pão. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra de Deus. O diabo levou ele no alto do templo e falou: joga-te daqui e pega os teus anjos para que te socorra. Ele falou: a palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo levou ele no alto de um monte, mostrou a terra e falou para ele: se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Ele falou: somente ao meu Deus adorarás, somente a Ele se prostrarás e somente a Ele servirás. Oh, o céu entrou em festa e falou: Ele está pronto, Ele está pronto. Ele veio com aquela voz mansa, perdoando os pecados, sarando, curando, mas não o reconheceram. E aí vai o extremo da revelação de Jesus para mim, para a tua vida. A revelação de Deus para mim, para a tua vida, chega no extremo nessa hora. Porque como um cordeiro mudo, ele foi levado naquela cruz. Como um cordeiro mudo, ele foi colocado de braços abertos. Ele foi colocado de braços abertos naquela cruz. Agora, quando você peca? Sabe o que acontece agora quando você tropeça? Sabe o que acontece agora quando você fala assim: eu vou desistir, eu não quero mais? Sabe o que faz agora quando você se prostitui, quando você mente, quando você rouba, quando você comete atos que não são dignos de ser seus? Eu ouvi uma palavra que marcou meu coração. Existem frases que marcam o nosso coração, e essa foi uma palavra que marcou meu coração. Existem lugares que não merecem a tua presença, e existem falas que não merecem a tua réplica. Quando você faz isso, você acha que Jesus vira as costas para você? Não, ele vai lá no colinho do Pai e fala assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, dá mais uma chance para eles. Eu contei toda essa história para você, sabe para quê? Para dizer para você que Ele não desiste de você. Eu não sei qual é a sua condição aqui hoje, eu não sei se você está fazendo sexo com o seu namorado, com a sua namorada, eu não sei.
sair para as nações. Esse jovem que eu estou falando fez isso. Ele largou tudo que ele tinha. A sua esposa era gerente do banco. Ela largou. Sabe por quê? Quando eles estavam lá no campo missionário, o filhinho dele, pequenininho, um dos filhos deles, disse para eles assim: paizinho, mãe, nós vamos voltar quando para cá? Aí a mãe dele respondeu: não sei, meu filho, não sei. Aí ele falou assim: eu quero dizer para vocês que se vocês não voltar, eu vou vir sozinho, porque essas almas estão esperando para que eu possa libertá-las. Uma criança, isso é revolução do amor. Essa mesma criança estava passeando por uma rua, olhou um cachorro caído, maltrapilho, machucado, e disse assim: mãe, está vendo ali aquele cachorro? Não tem ninguém por ele, ninguém para fazer nada por ele, ninguém para ajudá-lo. Mãe, assim são as pessoas que estão lá fora no mundo. Não existe ninguém para acudir-las, mas eu quero fazer isso, mãe. Isso é revolução. Isso é revolução. Ele não desiste de você, e há um chamado para você nessa manhã. Há um chamado para você nessa manhã. Eu gostaria que você colocasse de pé. Dá som aqui pro Daniel. Eu queria cantar, mas não tenho voz mais. Cadê? Vem desistir de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama mais. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Eu quero te convidar você a sair do teu lugar. Eu quero te convidar a você que quer viver uma verdadeira revolução do amor do Senhor para a tua vida. Saia do teu lugar agora e venha para o altar do Senhor. Venha, 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 venha. Intercessores, conselheiros, pais deles, venham interceder sobre eles. Venham, 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 venham. Teu filho pra morrer.
você está disposto a dar agora? Começa a falar para Jesus. O que você está disposto a dar agora? A abrir mão. O que você está disposto? Ei, Deus vai levantar aqui missionários. Deus vai levantar aqui jovens que vão fazer a diferença na sua casa. Você está pronto para receber? Você está pronto para receber o que vai ser derramado sobre você? Você está pronto para receber? Oh, comece então a receber agora. Receba agora. Receba, 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 receba. Oh! Compreende o seu caminhar, porque o amor dele é